Todo mundo abriu a Bíblia? Em Marcos capítulo 12. Tem como vocês marcarem aí? Marcaram? Eu queria que vocês lessem comigo o que está lá em Deuteronômio no capítulo 6. Vai lá, antes da gente chegar aí. Todo mundo hoje, vamos ler. Capítulo 6 de Deuteronômio. Sobre o primeiro fundamento da fé. Diz assim, a partir do versículo 4. Vamos ler junto comigo? Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o quê? Bem alto. 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de quê? Só isso? Amarás o Senhor teu Deus de todo o seu, de toda a tua e de toda a tua. Só isso? Vamos ler. Estas palavras que hoje te ordeno, tem que estar onde? Onde que é o coração? Então qual é a ordem dele para a gente? O que ele mandou fazer? Tu as inculcarás, não é isso? Inculcarás a quem? O que é inculcar? Muito bem. Já viu aquela expressão? Fulano inculcou com aquele problema, botou aquilo na cabeça e não. Você tem que colocar isso na cabeça dos seus. Colocar o quê? Que o Senhor é o único. Vamos lá. E delas falará sentado na onde? Só sentado em casa? E andando pela onde? Só isso? 8. E também fazer o quê? Atarás pelo sinal da tua mão e serão por frontal entre o quê? O que é atar? Amarrar. Deus, Ele quer que nós venhamos a estar atados, amarrados, a palavra de quem? Tem gente que é amarrado a palavra de uma maldição. Ela é atada, ela é muito apegada a bens, a sua própria vida. Só que a ordem de Deus aqui, que nós devemos estar atados à palavra. Qual é a palavra de Deus? Qual é a ordem que você tem que estar agarrado? Que o Senhor é o seu único Deus. Você tem que ensinar isso para o seu filho. Você tem que ensinar isso para os seus netos. Você andando na rua tem que falar para todo mundo que o Senhor é o seu único. Quando você deitar, você tem que dizer: o Senhor é o meu único. Quando você se levantar, você dizer: Baruch Adonai, quer dizer, graças a Deus, o Senhor é o meu único. Ninguém tem que estar acima. Vocês estão entendendo até aí? Está difícil? Vamos continuar? E ele disse: tem que estar amarrado isso no seu braço. É como se você pegasse um cinto, né? Pegasse um cinto, escrevesse esses versículos no cinto e colocasse aonde? Num braço. Tem mais ainda, ó. 9. E as escreverás na onde?
termina onde? É para você escrever. Imagine aí a sua porta toda riscada. O Senhor é o nosso único. O povo que olhar isso vai chamar você de quê? Mas não é que você é doido, é que Deus mandou fazer isso. Essa é a vontade de Deus. Não é minha vontade. Não é vontade do sacerdote. Isso é a vontade. Ah, mas isso Yeshua não falou isso. Será? Vamos ver. Eu mandei você abrir aonde primeiro? Vai lá em Marcos. Vamos ver se Yeshua concordava com isso. 12, no versículo 29. Diz o que aí? Respondeu Jesus, o principal. O que é principal? Eu não ouvi. Eu disse que esse culto seria culto de quê? Doutrina. O que é o principal, Roberto? Dona Vânia? O que é o principal? Dona Silviane? O que é o principal? O que vem a ser, Dona Messa, principal? Vamos lá, português agora, um pouquinho de português. A palavra principal, ela é derivada da palavra princípio. Primeiro. O que vem em primeiro lugar. Então Yeshua disse, o principal é, ouve Israel. Olha ele falando aí, ó. O Senhor é o nosso único. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu, e de toda a tua, e de todo o teu, e de toda a tua. E o segundo, amarás o teu próximo como a ti. Não há outro mandamento maior do que este. Não existe. Partindo por este princípio, eu lendo essa passagem, eu não sou, vocês que me conhecem há muitos anos, eu não gosto muito de falar do meu passado, da minha vida, não. Mas quando Deus colocou isso dentro de mim, me veio uma lembrança da minha infância. Eu estava correndo na rua com meu colega, soltando pipa. Eu, dois colegas meus, Vitor e Júlio, e a gente foi na casa do Vitor. Chegando lá, o Júlio pediu água, e a dona Tereza, que era a mãe do Vitor, disse, ô Vitor, pega aquele resto daquela água naquela garrafa e termine de beber. Para que vai mexer em outra garrafa? Quando o Júlio ouviu ela falando, pega este resto de... Você já falou isso alguma vez? Quem já falou isso? Tem esse resto de comida aí, para não desperdiçar, faz o quê? Mas qual foi a palavra primeiro? Quando se fala em resto, fala de quê? Sobra. Então esse rapaz pegou e saiu. A dona Tereza olhou assim para ele. Eu e o Vitor não entendemos nada. Eu peguei a água e fiz o que com a água? Estava com sede, menino. Aí depois eu perguntei para o Júlio, ô Julinho, que negócio é esse? O que você fez aí, Julinho? A dona Tereza foi lá dar a água e você... Qual é, Marquinhos?
Eu vou beber resto? Eu sou logo um animal para beber resto? Eu falei, o que isso tem a ver, cara? Eu nunca liguei para... Gente, até hoje eu nunca liguei para isso. Só que ele não quis beber o resto. Você iria gostar se você fosse em algum lugar para comer, ou alguém te convidasse e falasse para você que você ia comer o resto que sobrou, você ia gostar? Por quê? Agora eu quero saber o porquê. Você disse para mim que não come. Agora, qual é o motivo por isso? Porque eu comeria. Por que você não comeria? Porque ninguém aceita comer o resto. Ninguém aceita ser desvalorizado dessa forma. E quando se trata de Deus, o que nós temos dado para Ele? Eu ouvi de uma irmã, isso tem vários pregadores, vão na internet com lágrimas, aí bota aquele fundo bem emotivo, para poder discriminar as prioridades. Aí, alguém chegou e falou, primeiro você tem que resolver a sua vida, primeiro você tem que suprir a sua necessidade, depois que você suprir a sua necessidade, se sobrar, você leva, você devolve. Vamos falar de dízimo, por exemplo. Você devolve o dízimo do que sobrar. Ouve, Israel, o Senhor é o seu único, isso é o principal. No entanto, a gente vê muitas pessoas pregando isso. Não é que você vai tirar da sua boca, deixar sua família necessitada, e tudo que você ter, você levar para o altar. Não é isso. Então, a gente vê as pessoas querer que Deus mude a vida dela, e elas acham que pelo fato de ela conquistar um carro, conquistar uma casa, um emprego, prosperar, ela acha que aquilo ali só demonstra o quanto ela ama, ou quanto ela é abençoada por Deus. Eu não julgo por isso, porque a pessoa, um dos profetas, um dos escribas mais usado por Deus, enfrentou uma crise financeira violenta. Profeta Asaf, leia lá Salmo 73. Ele até quase saiu da igreja, quase se desviou por causa disso. Então, pastor, o que o senhor quer falar então? Algo que Deus colocou dentro de mim, por que muitas das vezes nós nos sentimos vazios dentro da igreja, e pelo fato de a gente estar vazio dentro da igreja, a gente prioriza tudo, menos a obra, menos Deus. Você já falou com pessoas, chamou pessoas para a igreja, vim buscar o Senhor, aí ela fala, eu tenho tanta coisa para fazer, quando sobrar tempo, eu dou um pulinho lá, ou se der, eu dou um pulinho lá. Para ouvir a palavra de Deus, só vai ter
um espaço na vida dela, se o tempo sou, quem é que dá o tempo dela? Quem é que deu vida para ela? Ela só está viva por causa da misericórdia de quem? Como eu já ouvi pregadores falar, quando você receber o seu salário, primeiro paga tudo. Paga suas contas, faz suas compras. Se sobrar, aí você leva o dízimo para a igreja. Quem já ouviu pastores pregar isso? Vocês já ouviram? Quem já ouviu? Sério? Vocês já ouviram isso? E se bobear, a pessoa até fala chorando. E está na igreja. Está no altar. Vamos ler se isso condiz com a realidade. Uma coisa que ele fala, outra coisa é o que está em Marcos mesmo aí, no capítulo 12, também, no versículo 41. Vamos ver mais ou menos isso aí. Ó, Jesus estava assentado num gasofilaço. Ele estava fazendo o que com o povo? Ele estava o quê? Está lendo aí? Como é que Jesus estava? Fala para a pessoa que está do seu lado assim, ó, Jesus está observando, fala. Diga, Yeshua observa. Ele só está. Ele falou alguma coisa aí? Até então, vamos lá. Ele estava falando alguma coisa? Ele estava apenas. O povo lançava ali o quê? Tem essa palavra aí na sua Bíblia? Ora, muitos ricos depositavam ali grandes. Era bom ou era ruim? Claro que era bom. Imagine se todo mundo aqui hoje trouxesse um dízimo de R$1.000, por exemplo. Eu pagaria meu aluguel amanhã? Sobraria? Aí eu poderia comprar o meu púlpito? Poderia, por exemplo, alugar um prédio melhor? Mas é bom. A oferta na igreja é maravilhoso. É um dos maiores problemas e polêmicas que tem afastado muita gente da presença de Deus. É isso. Vamos lá. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas, correspondentes a 1 quadrante. Jesus olhou ela fazendo isso? Ele ficou só observando? Não. Aí ele chamou os seus discípulos e ensinou, dizendo: em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilaço mais do que fizeram todos os. Aí ele explica por quê? Porque todos eles ofertavam. Qual é a palavra aí? Qual era a palavra aí? O que é sobra? Jesus observou eles dando o resto, chamou a atenção dele. E a viúva? Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo o que? Todo o seu? Porque para aquela viúva pobre, quem era o primeiro da vida dela? Então ela não se importou se ela ia passar fome. Não estou aqui fazendo apologia para que você pegue o seu salário e dê. Não é isso. E Yeshua não olhou o valor da oferta. Yeshua não olha como o homem olha. Porque se fosse olhar ali,
as pessoas que depositavam dinheiro demais seriam os mais elogiáveis. Você tira, por exemplo, aí eu posso dizer com prioridade, se um membro se o pastor vê aquele membro que ajuda na igreja dele sair, o cara fica doido da cabeça, vai atrás, liga. Mas se aquela ovelhinha que não tem muito, recebe Bolsa Família, a oferta que ela dá é pouquinho, se ela sair, ele poucos liga, porque para ele o que é mais importante é quem dá mais, não o valor da oferta em si. Exu não olhou a quantidade, mas para a obra de Deus, para aquele povo, não era muito importante como representava para aquela viúva. Aquelas pessoas que estavam dando o quê? O que eles fizeram primeiro? Compraram isso, fizeram isso, pagaram aquilo. Ah, que sobrou, então vou levar. Então a pessoa ela quer que Deus mude a vida dela, porém ela quer dar o que sobra para ele. Você chama ela para vir para a igreja, ela fala, se sobrar tempo eu vou para a igreja. Ah, eu trabalhei a semana toda, estou muito cansado. Por que você não vem para a igreja, fulana? Ah, porque eu não tive tempo. Por que, fulano, que você não quer mais se batizar? Ah, porque eu estou trabalhando muito. Eu estou trabalhando muito, não encontro tempo. Mas quando o Satanás perturba, quanto mais afastado de Deus a pessoa fica, mais longe da proteção de Deus ela fica, mais perto do problema acontece, aí quer que Deus mude a vida dela e ainda reclama. Senhor, o que eu fiz para poder merecer isso? O que eu fiz? Eu não mereço, eu não tenho isso, eu sou uma pessoa boa, eu sou aquilo. Mas na hora dela priorizar Deus, ela não prioriza. Todo mundo é mais importante. Eu já vi caso de pessoas na Santa Ceia, vamos dizer assim, Santa Ceia. A pessoa, Deus me livre, Deus me perdoe, a pessoa arrumada para vir para a igreja, ela deixou de vir para a igreja porque uma vizinha foi lá bater papo com ela. Ela disse que não veio porque a vizinha ficou conversando com ela e ela não queria deixar a vizinha conversando sozinho. O que era mais importante na vida dela? O que é mais importante na sua vida? Será que vocês estão acreditando no que eu estou falando? Quem acredita no que eu estou pregando? Exu só estava olhando o povo. É proibido trazer oferta? Não importa o valor, se é sobra ou se não é. Todo mundo pode trazer a oferta, quem quiser, para a obra de quem? Agora, se ela vai chamar a atenção de Deus, é outra coisa. Não é o valor em quantia. Por isso que tem muitas igrejas hoje que aproveita isso e arranca tudo do povo mesmo. Não é isso que Deus quer. Lembra do primeiro que nós lemos no começo? Ele quer ser o único e o primeiro, o principal. Mas a gente não vê isso. Aí a pessoa comete um pecado, ela pratica um pecado chamado iniquidade, quando ela fala o seguinte, Deus sabe, né? Deus perdoa, Deus entende, Deus vê tudo, Deus sabe que eu não pude. Não, Deus viu que você priorizou o que é mais importante. É por isso que, na minha opinião, todos nós carecemos de ouvir a voz de Deus, por isso que às vezes estamos muito vazios. Não se afirma.
não se afirma, desanima, sai da obra, não guarda os mandamentos, aí são mentirosos, são adúlteros, são enganadores, blasfemadores, inimigos do bem. Lembra da categoria que Paulo falou isso lá em Coríntios? Inimigos do bem. Dissemina a contenda. São pessoas irreverentes. O que é uma pessoa irreverente? Não tem reverência nenhuma, não respeita a autoridade, passa por você, nem cumprimentar cumprimenta, e ainda chama você de demoniado. É como se você contraísse uma lepra, uma doença contagiosa, e que não pode chegar perto de você. O que é a prioridade? Porque Exu ensinou isso. E aí? Lembra de uma pregação que nós fizemos aqui na ceia? Quem é que vocês adoram? Quando Exu viu aquela viúva pobre, ela só tinha 2 moedas. Ela tinha uma outra fonte de renda. Ela era viúva. Hoje, existe uma viúva hoje desamparada pelo governo? Não. Qualquer mulher hoje que se tornar viúva, o Estado vai lá e dá para ela uma pensão ou uma aposentadoria. Por quê? Porque essa é lei. É o próprio Deus que fez isso. Mas nessa época aqui, não tinha aposentadoria para as viúvas. Por isso que Deus mandou a igreja, o sacerdote, ajudar as viúvas e os órfãos. Está compreendendo, sim ou não? Não sei se estou conseguindo fazer você entender. E qual é a sua prioridade? Quem é Deus e que lugar o Eterno está na sua vida? E Yeshua viu aquela viúva pobre e disse ainda para o discípulo: essas pessoas que estão dando ofertas altas, só que desses valores era o resto. Tem muita gente dando resto para Deus, sabia? Ela não aceita comer ela não aceita receber resto. Isso é casamento. É casamento. Se o marido dá mais prioridade para os amigos, quando chegar em casa ele vai ter problema com a mulher. Assim é vice-versa também. Se a mulher dá muita prioridade para o povo da rua, quando chegar em casa, vai ter problema com o marido, porque o marido não quer a sobra, ou não? Ou é mentira? Você dá atenção a todo mundo, e se sobrar tempo, é para mim? Os seus filhos, você quer que os seus filhos priorizem quem? Quem tem filho aqui? Quando os seus filhos não priorizam você, como é que você se sente? Eu não ouvi. Eu acho que eu tomei moco. Tem que botar um aparelhozinho aqui para me ouvir. Não é horrível? É horrível. E quando procura você, aí você fala: agora você me procura. Quando está precisando, fala, Deus. Baruch Hashem. Então, se nós que somos pecadores não aceitamos o resto,
Um amigo meu, rapaz, moleque. Que o moleque que sabe de o que é resto ou não? A gente bebia água do rio. Eu até contraí a hepatite bebendo água do rio. O que ele sabia, o que era resto ou não? Mas ele não quis beber, orgulhoso lá por cima. E Marquinhos, bebeu tudo. Estou com sede. Até hoje eu sou assim. Teve uma vez que Tatiana ficou revoltada comigo, que eu bebi a água dos copos. Onde foi? No programa de TV. Eu morri de sede, o povo deixou água lá, eu peguei tudo e bebi. Eu não ligo. Você bebe também? Porque você entende que ali é o quê? Aí você vai mexer comigo agora. E a gente entende quem que come resto. E ele está me chamando de quê? Está compreendendo o que eu quero dizer? Então por que eu vou dar o resto para o meu Deus? Está vendo como é que esse culto hoje é só para doutrinar? Então se você quer, aí fala, eu amo o Deus de Israel, eu aceito a Jesus, eu quero servir a Deus, mas como vou me aproximar de Deus, se na hora de eu dar o melhor, isso é jovem, é criança nem falo muito, porque criança não sabe, embora tem criança que é indigesta, né? Tem criança que é fresco demais, mas tá lá comida, a pessoa chega, a comida tá ali, limpinha, aí fala, vai lá fulano, come aquela comida ali para poder não jogar fora, e eu comer aquela comida resto, oxi. Aí joga aquela comida toda fora. É do ser humano. Mas no versículo 29, o que diz aí? No versículo 29. Respondeu Yeshua: o principal, o primeiro de todos os... Qual é o principal? O nosso Deus é o único. Então se Ele é o meu único Senhor, então não importa o que falam para mim. Atenção Brasil, não importa o que o pastor A, o pastor B, o pregador A, o pregador B fale para mim, porque cada um vai falar a sua opinião. Se eu chego e falo no altar, não, para primeiro você tem que pagar tudo e se sobrar, leva. Isso está errado. Esse ensinamento não é bíblico. E eu não falo ensinamento cristão, porque isso é ensinamento cristão. Desvalorizar, botar a pessoa acima de quem? De Deus. E Yeshua nunca pregou, nunca fez nada que colocasse ele acima de quem? Ele nunca fez isso. Ao contrário. Qual é o principal? Ouve Israel, o Senhor é o nosso único, e amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e de toda a tua, tudo. E ao próximo, e amar o próximo, eu não ouvi. Então se eu quero ser bem tratado, o que eu tenho que fazer com o meu próximo? Se eu não quero ser ignorado, o que eu tenho que fazer com o meu próximo? Se eu quero que as pessoas falem comigo, o que eu tenho que fazer com o meu próximo? Se eu não quero ser enganado, o que eu tenho que fazer com o meu próximo? Se eu não quero que mintam para mim,
O que eu tenho que fazer com o meu próximo? É isso que você vê? É pesado servir a Deus? O que faz ser pesado só a gente priorizar o que não deveríamos e desvalorizar aquilo que nós não deveríamos. A palavra do Eterno é linda. O ensinamento, a doutrina, não tem como a gente se perder. Amém? Foi difícil aí? Agora eu pergunto, vocês acreditam nisso aí? Quem acredita nisso? Agora, na sua opinião, eu fugi na palavra de alguma direção? Eu bati em alguém? A única coisa que eu não aceito é as pessoas dizerem algo fora do que está escrito. E tem pregador, viu? E grandes. Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Aí ele vai dizer: apartai-vos de mim, maldito, que eu não vos. Não, Senhor, mas eu pregava em teu nome, eu curava em teu nome, eu expulsava demônio em teu. Apartai-vos de mim, maldito, todos que praticais. O que é iniquidade? Saber o que está fazendo. Aí a pessoa chega e fala: não, primeiro você tem que pagar isso, pagar aquilo outro, se sobrar. Aí a pessoa entra na fila daqueles que deram a oferta na época de Yeshua. Uns davam grandes ofertas, mas era o quê? Sobra. É a mesma coisa a oferta na igreja. Quando o pastor pede a oferta, a pessoa pega lá, sobra e dá. Eu já fiz muito isso, quando eu não sabia o que estava fazendo. Não vou mentir, eu já fiz muito isso. Quando eu compreendi que eu tenho que priorizar primeiro. Por isso que muitos líderes se aproveitou muito de mim. Se aproveitou mesmo, porque eu nunca priorizei a minha vida. Olha a prova aqui. Quantas vezes eu com dinheiro para poder resolver minha vida, eu preferi priorizar a obra. Não, a igreja tem que estar paga para o povo chegar na igreja e... Para hoje as pessoas que não nos conhecem falar que a gente as pessoas falarem que não sabem. Está longe, muito longe daqui, ó. Eu posso falar com categoria. Está muito longe daqui, ó. Está perto da igreja, está perto do pregador, está perto de tudo, menos de quem? Lembra da ordem lá de Deuteronômio, que Deus mandou atar a palavra no braço? O Senhor Jesus arrebentava os sacerdotes, os escribas, por causa disso. Que eles, hoje, eu até botei no grupo da Estação da Fé, hoje continuam. A maioria dos israelitas tem isso. Eles colocam no braço dele uma correia de couro e na testa. Com esses versículos e outros, 4 versículos que falam sobre isso. Então, na época de Yeshua,
os sacerdotes, os escribas, eles faziam algo extravagante mesmo, para mostrar para todo mundo que eles eram espirituais, que eles estavam atados à palavra. Só que uma coisa era a aparência, mas na hora de agir, na hora de praticar, Jesus chamava isso de quê? Hipócritas. Cuidado com os mestres da lei, que usa ornamentos grandes. Era isso. As suas estolas eram enormes, para mostrar que eram santos, mas falavam uma coisa, estavam longe. Eles não davam para Deus o melhor, eles sempre davam os filhos de Eli, o pecado deles era isso. Vós engordaste das minhas melhores ofertas, enquanto para mim me dava o resto. Leia lá, Samuel. Aí eu pergunto, na verdade, vou pedir para você perguntar para a pessoa que está do seu lado. Pergunta para ela, o que você tem dado para Deus? Na hora que para você meditar na palavra, é quando que você medita na palavra? Quando sobra tempo? Amém? Glorifica bem forte. É a mesma coisa os discipulados obreiros. Os obreiros, os discipulados têm que aprender os mandamentos, têm que ler, têm que guardar isso dentro do coração. Amém?